Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Oliveira, acadêmica do curso de licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo e o Polo São João dos Patos, e estou no oitavo período. Vamos trabalhar uma sequência didática de 3 microaulas e essa será a nossa primeira aula. Antes da gente dar início ao nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje, que tem como tema a matéria, vamos fazer uma introdução à química, pois sabemos que a química está presente em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, em todo lugar por onde a gente passa. Sabemos que a química é a ciência que se dedica ao estudo da matéria, levando em conta suas composições, reações e transformações. A química, ela, para alguns, ela é uma disciplina extremamente complicada, mas ela pode se tornar fácil de acordo, a gente vai se adaptando a ela, porque ela está no nosso dia a dia. Se vocês observarem ao nosso redor, a todo instante a gente se depara com uma situação, com uma reação química. Mas o que vem a ser matéria? Alguém sabe me dizer o que é matéria? Sabemos que a matéria é tudo que tem massa e ocupa o lugar do espaço. Mas o que é essa massa que ocupa esse espaço que forma a matéria? Alguém pode me dar um exemplo? Vocês podem observar aqui no slide que temos o sol, temos a água, temos um corpo humano, temos uma árvore e temos um transporte. E do lado tem uma árvore que foi transformada em, em uma mesa. Então podemos dizer que a matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo, e nele estão contidos os prótons, os nêutrons, os elétrons e outras partículas menores. As combinações dessas três partículas formam os átomos, que ao se unirem por ligações químicas, constituem a diversidade de materiais que conhecemos. Ao observar o slide, nós podemos perceber o corpo. O corpo de vocês estão sentados numa cadeira. Então, o corpo é uma matéria, a cadeira também é uma matéria. Só que existe uma transformação. Da árvore é a matéria. E já o corpo, que digamos que é o tronco, aqui nesse exemplo do lado, é a madeira, é o corpo da matéria. E já a mesa é o objeto, é no que foi transformado a matéria. Existe uma diferença entre matéria, corpo e objeto. Uma parte limitada da matéria é o corpo. Nesse exemplo aqui é a árvore. Quando um corpo recebe uma função específica, ela passa por um objeto. Vocês entenderam? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo. E nele estão o quê? Os prótons, os nêutrons, os elétrons e outras partículas menores. Ao contrário de que muitos pensam, a matéria ela não se apresenta só apenas na forma sólida, não. Ela também vem na forma líquida e gasosa. O exemplo aqui dos rios. Ele está em forma líquida. Vocês entenderam? Os sólidos, nas partículas, elas permanecem em posições fixas. Com isso, o volume e a forma são bem definidas. Já nos líquidos, as partículas se movimentam com mais liberdade. E por isso, o líquido tem volume específico, mas a forma varia conforme o recipiente. Porque se a gente colocar uma água num copo, ela continua a água lá no copo. Já se for num recipiente mais aberto, digamos que numa bacia, continua sendo água, só que por mais que o recipiente seja diferente, o corpo vai ser específico e vai se movimentar dentro do mesmo recipiente. Já na forma gasosa, as partículas se movimentam em em todas as direções e com grande velocidade, preenchendo todos os recipientes. Por isso, o volume e a forma são variáveis.
A matéria, a cadeira que vocês estão sentando, o lápis que vocês estão pegando, o computador que vocês estão usando, tudo isso é um exemplo claro de matéria, porque eles têm corpo e ocupam um lugar no espaço. Um aspecto importante da química é identificar as transformações sofridas pelas substâncias. Tais transformações da matéria são chamadas de fenômenos. É importante frisar que fenômeno é tudo e qualquer transformação da matéria. Apenas o tipo de fenômeno é que muda, que pode ser químicos e físicos. A matéria está em transformações ao tempo todo. É importante frisar, novamente, que o fenômeno é toda e qualquer transformação da matéria. Apenas o tipo de fenômeno é que muda, que ele pode ser químico ou físico. Mas o que são os fenômenos químicos da matéria? Os fenômenos químicos da matéria faz com que duas substâncias se reajam e formem um novo material. Isso ocorre através das reações químicas com absorção ou liberação de energia. Podemos observar aqui no slide a transformação da matéria. Nos fenômenos químicos, temos uma chama que, consequentemente, ela vai se transformar em cinza. Aí ocorreu uma transformação da matéria se tornando um fenômeno químico. Os fenômenos químicos são tão intensos que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza suas substâncias quimicamente diferentes do que tinha no início. A madeira, ela foi queimada, se transformou em cinza. Houve uma transformação da matéria, ocorreu um fenômeno químico, porque a madeira se transformou em cinza. Novas substâncias são criadas quando a matéria passa por uma transformação química. Reagentes são transformados em produtos por meio de reações. As reações fazem com que ligações químicas sejam quebradas ou formadas, mas os átomos que participam da reação são os mesmos, só que rearranjados. Eles se reagem. Percebemos a ocorrência de uma transformação química por aparecimento de luz, surgimento de bolhas de gás, formação de partículas sólidas, mudança de cor e percepção de cheiro. Temos um exemplo bem claro nessa imagem, que vocês possam observar aqui no slide, nessa transformação. O oxigênio é o comburente, o combustível é o carvão e o calor é a chama. Já na ferrugem, é o resultado da reação entre o ferro e o oxigênio. Aqui nesse exemplo, nessa figura do lado da chama. A chama era madeira, que se transformou em chama, que se resultou numa cinza. Sofreu uma transformação, uma reação química. A ferrugem é o resultado da reação entre o ferro e o oxigênio. Ou seja, quando esses dois elementos se juntam, tendem a unir para formar um terceiro, o óxido de ferro ou ferrugem. Já nas transformações físicas, que são diferentes das transformações químicas, embora elas sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorre de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Uma transformação física é diferente de uma transformação química. Por quê? Em uma transformação química, novas substâncias são formadas. Já na transformação física, altera a forma do material, mas a composição é a mesma. Na transformação de reação química, a transformação surgem novas substâncias são formadas. Já na transformação física, altera a forma do material, mas não a composição da mesma. Quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ela sofre uma mudança, mas não pode ser transformada em outra. Ao aquecermos a água, ela vaporiza. Se congelarmos a água, ela solidifica. E quando a colocamos na temperatura ambiente, ela retorna ao estado físico. É o que vocês podem observar aqui nessas gravuras. A taça, ela começa a se degredir, a se quebrar, mas ela continua sendo vidro. Por mais que ela se transforme em farelos, vai ser farelos de vidro. Então, aqui é uma reação, uma transformação física.
porque por mais que ela quebre, ela continua sendo o vidro. Já nessa outra figura, que é a água, por mais que ela seja, que ela se congele e vire um sólido, ela continua sendo água. E que ela evapore do estado gasoso, ela continua sendo água. Temos outros exemplos como um pão. Quando você acrescenta um fermento, ele cresce, mas ele continua sendo pão. Ao dissolver um açúcar na água, ele continua na água. Vocês entenderam? Ao ferver uma água, existe a evaporação. São fenômenos físicos. E já nos fenômenos químicos, eles são totalmente diferentes. Nos fenômenos químicos, da transformação da matéria, novas substâncias são formadas. Já na física, ela altera a forma do seu material, mas não a sua composição da mesma. E é isso, turma. A nossa aula de hoje, ela se encerra por aqui. E na próxima aula a gente dá continuidade à nossa sequência didática, onde a gente vai abordar outros temas. E para que haja um entendimento do novo tema, era preciso fazer essa introdução à química e, consequentemente, a matéria. Espero que tenha gostado e até a próxima aula. E eu deixo aqui uma frase para vocês. Dar o melhor de si é mais importante do que ser o melhor. Um abraço e até a próxima aula. Eu espero a todos. Boa tarde.